Eu acredito que agora nós passamos a ter expectativas positivas, fundamentalmente devido à mudança política. Eu acho que isso é o ponto básico. Vamos saber com o economista Carlos Eduardo Freitas, ex-diretor do Banco Central, as perspectivas para a economia do Brasil este ano. O senhor prevê alguma recuperação esse semestre? Sem dúvida, nós vamos ter uma recuperação. A mudança de governo esse foi um elemento essencial nesse processo. Quer dizer, havia o início desse ano, havia uma grande falta de confiança, uma perda de confiança, saída de capitais, etc. Então a economia estava num fundo depressivo. A contração econômica de 2015 e do início de 2016 foi extremamente forte. Eu acredito que agora nós passamos a ter expectativas positivas, fundamentalmente devido à mudança política. Eu acho que isso é o ponto básico. Há algumas semanas tivemos a Olimpíada no Rio de Janeiro. O senhor acredita que um evento como esse, embora tenha gerado gastos para o país, traga também possibilidades de novos negócios? Não sei. Há diversos estudos sobre isso e eles têm resultados controversos. Evidentemente foi uma festa, como toda festa, os brasileiros sabem organizar muito bem, foi muito alegre, muito divertida, todo mundo gostou. Agora, festas dão despesas e não necessariamente trazem retornos tão importantes. Mas, enfim, foi importante para a imagem do país. Eu acho que, principalmente para a autoestima dos cidadãos brasileiros, foi muito importante, muito positiva, e isso tem efeitos na economia. Então, deve ser mesmo a definição política que poderá atrair novos investimentos ao país? Sem dúvida. Quer dizer, como eu disse, nós hoje passamos a ter expectativas. Então, que nós não tínhamos há 6 ou 7 meses atrás. 6 ou 7 meses atrás, nós olhávamos para um futuro inteiramente opaco. Hoje nós temos expectativas. Então, isso é muito importante. Isso é um dado da questão e, a partir daí, pode-se começar a fazer uma análise econômica em torno de ajuste fiscal, inflação, taxa de juros, etc. E qual a perspectiva para o crescimento do Brasil? O crescimento, ele deve, eu acho que esse ano ainda devemos ter uma queda do produto interno bruto, não tão grande quanto se imaginava inicialmente, mas ainda alguma coisa em torno de 3% de queda, o que não é pouco. Mas a partir de 2017, eu acredito que o produto interno bruto brasileiro poderá crescer numa faixa aí de 1 a 1,5%, e há até economistas que projetam para 2018 um crescimento do produto interno bruto de até 3%. É possível, talvez fique um pouco menos, mas alguma coisa na faixa de 2,5%, 3% é possível. Então, isso nós já começamos a olhar. Agora, aí tem o outro lado. Nós temos um problema muito sério fiscal. Nós temos um déficit total do setor público que o ano passado ficou em 10% do produto interno bruto, um valor extravagante, e esse ano deve ficar na faixa dos 8%. Então, isso é um problema complicado, porque onde é que se vai financiar esse déficit? Ou no balanço de pagamentos, a taxa de câmbio está valorizando, quer dizer, o real está se valorizando, o dólar está se depreciando aqui no mercado de câmbio brasileiro, então isto leva um pouco, quer dizer, a poupança externa poderá absorver um pouco desse déficit. Mas o grosso ficará por conta da poupança interna. Então, isso colide com a maior absorção doméstica pela via de mais consumo e mais investimento que leva ao crescimento do PIB. Então, isso coloca como que um teto ao crescimento do PIB. Quer dizer, enquanto esse déficit fiscal não for reduzido, ou seja, enquanto ele não for dramaticamente reduzido para alguma coisa na faixa de 3% do produto interno bruto, no máximo, que era o objetivo lá atrás da União Europeia, vai ser muito difícil que o país possa ter um desenvolvimento mais forte. E política monetária do Banco Central? Também entra no mesmo diapasão. Quer dizer, com este déficit fiscal, a política monetária tem que ficar apertada, porque, caso contrário, o ajuste se faz pela inflação.
Ou seja, há um déficit fiscal muito grande, um pouco dele pode ser absorvido pelos investimentos externos, muito bem, pela poupança externa, mas, repito, o grosso tem que ser absorvido pela poupança doméstica. Não é? E, então, como a poupança potencial brasileira do setor privado é na faixa de 16% a 18% do PIB, ela não vai conseguir financiar todo o déficit fiscal. Só para você ter uma ideia, a poupança negativa do setor público brasileiro é da ordem de 6% do PIB. Quer dizer, o setor privado tem que poupar para financiar a poupança negativa do setor público e bancar o seu investimento, contando sempre com algum recurso externo, mas é um sacrifício muito grande. Então, como a capacidade de poupança do setor privado é inferior ao que se faria necessário para bancar o déficit fiscal, o que acontece? Ou a taxa de juros tem que ficar muito alta, ou a inflação faz o serviço. E a perspectiva para a inflação, então? Depende no caso, depende de pelo menos esse mínimo de controle fiscal, melhor que seja 8% o déficit, o ano passado foi 10%, e a perspectiva para 2017 pode ser, quem sabe, 7% do PIB, isso pode até cair uns 5%, 6% do PIB em 2018, é uma queda lenta, muito lenta, mas é uma queda. Então, essa perspectiva de queda leva paulatinamente a uma possibilidade de uma taxa de juros que pode ir caindo, de um desenvolvimento econômico que pode ir se colocando, mas é um ajuste muito lento, muito gradualista. É um gradualismo a passos de tartaruga. Então, era preciso acelerar esse ajustamento. Questão de câmbio e a postura do Banco Central em relação a isso? Bom, eu acredito que o que eu tenho visto das declarações do presidente do Banco Central é que ele, em princípio, ele trabalha com um câmbio livre, admitindo uma certa volatilidade do câmbio, ou seja, com uma flutuação. Evidentemente, cabe alguma intervenção, como ele diz, para retirar a volatilidade, mas sem tentar interferir na trajetória. Quer dizer, ele pode mudar um pouco o arranjo da música, mas ele não quer mudar a partitura. Quer dizer, ele pode fazer um pouco mais lenta, mas ele não vai mudar a partitura. Eu acho que é uma atitude sábia. O mercado sabe melhor do que os economistas, a meu ver, para onde deve ir a taxa de câmbio. E, no momento, há uma tendência realmente do real se valorizar, porque houve uma grande recuperação da confiança. Hoje há uma confiança no Brasil. Podemos ter um déficit fiscal elevado, podemos ter um ajuste que é demasiado lento, mas a expectativa é boa, porque há confiança no governo. O governo não quer mudar instituições, não quer interferir em tudo na economia e na vida das pessoas, não quer fazer censura de imprensa, nada disso. Então, isso é que é essencial. Podemos ter um ajuste mais lento, mas eu acho que a expectativa é boa, o investimento eu acredito que possa até crescer, mas não, eu acho que, seja como for, no momento há uma certa euforia, uma certa exuberância do mercado que deveria ser vista com mais vagar. Por que eu falei, por que com mais vagar? Porque há um problema fiscal muito sério. E esse problema tem que ser corrigido, está sendo corrigido devagar. Então isso faz com que a política monetária tenha que ser mais rígida. O câmbio, para tirar essa volatilidade do câmbio, quer dizer, porque ele valoriza agora, amanhã pode haver alguma coisa, o câmbio se desvaloriza. Então, essa volatilidade também está ligada a um regime fiscal que não é de estabilidade. Se o Brasil passar a ter um regime fiscal de estabilidade, a própria volatilidade do câmbio cai, o mercado se estabiliza ao redor de uma taxa de equilíbrio e teríamos as volatilidades normais. A volatilidade da taxa de câmbio brasileira é um pouco elevada, né? Muito devido à instabilidade macroeconômica que vem do desequilíbrio fiscal. E também a taxa de juros poderia voltar a ter um nível mais compatível com os demais países, com os parceiros comerciais do Brasil.
Então, o nome do jogo, de fato, é o ajuste fiscal. Ele está no centro, reduzindo esse déficit para aquele nível antigo de Maastricht, de 3% do PIB, aí com um superávit primário razoável. Eu tenho a impressão que poderiam serenar todas essas volatilidades cambiais e de taxa de juros. Senhor Carlos Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Eu que agradeço, foi um prazer e uma honra. Muito obrigado. Agradeço. Luciene Miranda para a Ducascop TV.